Oi, amigos, começo de ano, começo de matéria, né? Ano passado, decidi que esse ano eu ia começar a gravar vídeos aqui pro YouTube explicando a matéria, porque muitas pessoas já me pediam pra eu explicar a matéria. Então, eu falei que esse ano eu ia começar a explicar. E eu tô querendo também um quadro branco pra me ajudar a gravar esses vídeos, mas eu ainda não tenho, então vou explicar só falando mesmo. E hoje eu vou explicar ponto material e corpo extenso, que é o conteúdo que a gente tá vendo em física agora. Provavelmente, a maioria das escolas começa explicando por isso, né? Porque são os fundamentos básicos da física. Então, essa videoaula pode servir não só para quem é do Senza, mas para pessoas de outras escolas também. Então, assiste aí, todo mundo. Porque eu acho que todo mundo começa com esse conteúdo, né? Eu não sei, tipo assim. É o primeiro ano que a gente tá tendo física mesmo, tipo assim, a matéria física separada. E geralmente eles começam explicando os fundamentos básicos da física. Mas, tipo assim, mais pra frente, talvez algumas escolas falem sobre alguns conteúdos e outras escolas falem sobre outros. Mas os vídeos vão estar sempre aí, então se você estiver tendo aquela matéria agora ou depois, você só vem no meu canal e olha o vídeo. E eu falei, né, eu acho que eu já falei, eu vou explicar ponto material e corpo extenso. E eu vou explicar a diferença entre os dois. O ponto material é quando você pode desconsiderar o tamanho do corpo. Então, tipo assim, ponto material é quando o tamanho do objeto, da figura que você tá levando em conta na hora de fazer o seu cálculo, não é importante. Se tiver 1 centímetro, se tiver 2, se tiver 1 metro ou se tiver 30, não muda. Não importa o tamanho da figura, o resultado da conta vai dar o mesmo e você não tem que ligar para essas informações. Tipo assim, por exemplo, você quer calcular a distância de Campos até a Tafona. A distância de Campos até a Tafona vai ser a mesma. Você indo com um carro pequeno, com um carro grande, com um ônibus, com um trem, a distância não muda. Não importa o tamanho do veículo que você está usando, a distância de Campos a Tafona é a mesma. O que você precisa, as informações que você precisa é sobre quilômetro, sobre metro, sobre essas informações que você precisa para calcular a distância. Mas agora, se é um carro pequeno, se é um carro grande, isso não importa, não muda. Então, isso é chamado de ponto material, porque você pode desconsiderar o tamanho do corpo, ele não é importante, não importa para você. Tanto que muitas vezes, nas questões, você nem tem representado a figura, ou se você tem a figura representada, né, numa imagem, é só às vezes um pontinho com o nome, assim, do carro, trem. Não tem, às vezes, tipo assim, um desenho mesmo. Mas agora, quando é corpo extenso, e você precisa dessas informações, aí eles costumam fazer a representação, até para você ter uma noção, assim, do tamanho, das medidas. Então, agora, o corpo extenso é basicamente o contrário do ponto material, né? O corpo extenso, você não pode desconsiderar o tamanho do corpo. O tamanho do corpo é super importante, e sem ele, a resposta vai ser diferente. Então, você tem que estar sempre muito atento às medidas, porque elas vão afetar na sua resposta. Tipo assim, qual é o tempo que um trem vai percorrer uma ponte? Tipo assim, quanto tempo o trem vai levar para percorrer a distância de certa ponte? O tamanho do trem, essas informações do trem vão importar na hora de você resolver a questão, porque se o trem for maior ou menor, ele pode levar mais tempo ou menos tempo. Se o trem tiver mais, tipo assim, se o trem for mais pesado, se o trem for menos pesado, vai importar também na hora de resolver a questão. Então, você tem que ficar sempre muito atenta. E provavelmente vai ter um desenho já indicando as medidas da figura, ou alguma coisa que faça você descobrir a medida para depois fazer a outra conta. Então, ponto material, você desconsidera o tamanho, porque ele não é importante, e o corpo extenso não. O corpo extenso, o tamanho é super importante. Sem o tamanho, você não resolve a questão. Bom, gente, a videoaula ficou pequena, porque basicamente o que a gente viu hoje foi isso, né? Porque começou só o inicinho da matéria, mas mais pra frente eu gravo outras videoaulas. Beijo!